tarde, amigos e amigas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. É um prazer para mim estar com vocês aqui mais uma vez nessa tarde para falarmos sobre o Evangelho de Jesus e mais especificamente sobre o tema Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse tema que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, quando Jesus cura um leproso, ele nos desafia dentro de um processo de transformação, de crescimento. E quero convidar os amigos e amigas da Casa de Sheila para que a gente possa pensar um pouco sobre quais desafios são propostos para nós nesse século XXI, quando a gente junta essa parábola de Jesus, que nos concita à cura, à transformação, ao pedido de socorro ao alto diante das nossas necessidades, com o sigilo necessário que deve envolver a nossa ação no bem e os processos de cura que são realizados em nossas vidas, porque esse tema também está incerto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, quando Jesus, ou Kardec vai nos dizer que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Então, a própria recomendação que Jesus faz ao leproso após curá-lo é a de que ele não conte a ninguém e vá ao templo prestar as homenagens, fazer as contribuições prescritas lá no livro do Levítico, no capítulo 14. Mas vamos então, após essa pequena introdução ao tema, refletir um pouco em torno dessas transformações que esse Jesus homem vem operar em nossas vidas. Nesse mês de dezembro que iniciamos agora, nós somos convidados, nesse século XXI, tomados por pandemias, por mudanças, por transformações radicais em nossa sociedade, nós somos convidados a uma reflexão sobre nós mesmos. O período natalino, o mês de dezembro, é sempre um convite a essa voz interior que precisa se abrir para a nossa transformação, para o nosso crescimento. Conta-nos o evangelista Mateus que Jesus, descendo do monte, encontrou uma multidão que se acotovelava ao seu lado, e entre essas pessoas dessa multidão encontrava-se esse leproso, que olha para Jesus, joga-se no chão, algumas traduções vão dizer ajoelha-se aos seus pés, e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus diz: eu quero, fica curado. Não digas a ninguém, mas vá ao templo prestar as homenagens, cumprir a prescrição de Moisés prevista nas Escrituras. Então, essa prescrição ela está incerta em Levítico, no capítulo 14, que vai falar sobre os procedimentos que, à época, o judaísmo prescrevia para aquelas pessoas que davam a demonstração da cura. A partir dessa mensagem, o próprio Kardec vai utilizá-la no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo para nos concitar a uma discussão sobre a modéstia, sobre o silêncio, sobre o sigilo diante das transformações, da misericórdia, do socorro, da prática da caridade que cada um de nós deve exercitar. Então a parábola ela nos remete a dois olhares sobre o tema. Um primeiro deles é a necessidade que nós temos de fortalecer em nossas vidas a fé, a confiança irrestrita em Deus e colocarmos nessa confiança, nessa fé, a esperança das transformações necessárias, compreendendo que as dores, os problemas, as dificuldades pelas quais nós atravessamos ou que atravessam as nossas vidas, elas compõem esse processo de transformação, de aprendizagem, de crescimento que cada um de nós precisa desenvolver na existência. Muitas vezes nós imaginamos que ao professarmos uma religião, ao escolhermos um caminho do bem, ao escolhermos a doutrina espírita ou outra religião, nós estamos isentos dos sofrimentos e das dificuldades. Não é isso que acontece. A presença das religiões em nossas vidas, a presença do espiritismo em nossas vidas, ela está relacionada com um procedimento, com uma aprendizagem, com uma transformação que cada um de nós precisa empreender rumo a essa mudança tão necessária no curso da nossa história. Muitas vezes as dores, as dificuldades, os problemas somam-se ao nosso redor
e a gente fica procurando em lugares místicos, lugares mágicos, essa cura, essa transformação necessária em nossas vidas. Quando, ao observarmos a trajetória de Jesus sobre o planeta, nós verificamos que ele é o grande médico das almas que está aqui para nos ajudar. E ele diz: os fracos, os abandonados, os estropiados são os meus eleitos. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Dizendo para nós que os problemas inerentes a essa vida, eles são consequência da imperfeição do nosso planeta, da nossa própria imperfeição. Mas se nós rogarmos do fundo no coração, repetindo esse leproso, e dissermos: Senhor, se quiserdes, podes purificar-me, nós abrimos um espaço mental. Aí vocês podem perguntar: mas Emilson, como é que a gente vai fazer essa abertura desse espaço? Como é que a gente vai fazer essa rogativa diante das dificuldades de nossas vidas? É só nos lembrarmos que nós estamos mergulhados em Deus e que Jesus, nosso irmão maior, está sempre próximo para atender o nosso apelo, o nosso chamado. Então é preciso que, diante das dificuldades da vida, das dores físicas, das dores morais, dos desafios, dos dias de dor, dos dias de sofrimento, dos dias de infortúnio, nós sejamos capazes de nos lembrar desse grande médico das almas que pode nos socorrer a qualquer instante, que está sempre disposto a promover essa cura. Mas a cura que ele promove precisa da nossa atitude, porque a todos que ele curava, ele dizia: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Assim sendo, meus irmãos, minhas irmãs da casa de Sheila, o desafio que se coloca para nós, num primeiro momento, é diante da dor, da dificuldade, da angústia, do sofrimento, nós recuperarmos ou buscarmos essa fé inabalável, essa compreensão da força divina que se manifesta através da presença de Jesus em nosso mundo e em nossas vidas. E nos convida a esse processo de auto-amor, de auto-perdão, de prática da solidariedade, de superarmos a nossa dificuldade para ajudar o nosso próximo, de nos colocarmos ativos na vida, mas buscarmos em Jesus essa força para alcançarmos essa cura. E aí a gente às vezes pensa na cura física, às vezes a gente pensa na cura objetiva, instantânea, mas quantas pessoas estão atravessando doenças graves e estão saudáveis, com a mente tranquila, e outras que estão sem nenhuma doença aparente, que estão entristecidas, cabisbaixas, abandonadas à própria sorte? Então, quando a gente pensa nesse conceito de saúde, de doença, nesse conceito de cura, nós precisamos nos lembrar que vivemos num mundo de provas e expiações. E esse nosso mundo de provas e expiações é um mundo que carrega em si mesmo essas dificuldades, esses desafios que nós atravessamos a cada dia. Dessa maneira, precisamos perceber que muitas vezes as doenças, os males, os problemas, os infortúnios que nos acometem, eles são lições de vida eterna que estão sendo colocadas diante de nós. Lições, aprendizagens que nós precisamos fazer, mudanças significativas em nossas vidas que nós precisamos empreender para alcançarmos a plenitude, para alcançarmos a nossa evolução espiritual. Assim sendo, quando a gente olha para a cena da parábola de Jesus cercado por aquela multidão e vemos ali aquele homem adoentado, se nós nos lembrarmos, os leprosos eram afastados para o Vale dos Lazarentos. Eram pessoas que ninguém queria ter contato, eram pessoas que eram proscritas, expulsas das cidades. Então, para ele tomar a coragem de se colocar no meio daquela multidão e buscar Jesus, sob risco de ser ofendido, maltratado, excluído, ele se coloca diante do Mestre e diz: se quiserdes, podes curar-me. Ora, é uma fé, uma confiança irrestrita no poder de Deus que se materializa naquele instante através de Jesus. E essa força do Jesus que diz a ele: eu quero, seja curado, traz também aí uma troca
uma necessidade de uma ação nossa para que essa troca aconteça. O Jesus que está a todo tempo disponível para nós, para promover as curas, para promover a restauração, exige de nós um movimento em direção a essa confiança, essa fé, essa busca dessa cura. Talvez essa cura não venha na forma objetiva da eliminação de uma doença, mas ela vai nos fortalecer para sermos capazes de enfrentar os desafios que a vida nos propõe. E ao pensarmos sobre isso, nós somos convidados a uma outra reflexão. Superarmos a visão de Jesus como um mito, superarmos a visão de Jesus como um ser inatingível, um ser que não teve suas dificuldades na existência, e trazermos a figura de Jesus, como vai propor Joana no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e vai nos propor um Jesus homem, um Jesus real, que transitou por esse planeta, que conviveu com os seus pares, que sofreu as suas dificuldades e exerceu continuamente a superação. Diante da ofensa, não revidava. Diante das agressões, mantinha-se sereno. Diante das dificuldades da vida, buscava na oração e na meditação a força para enfrentar as suas dificuldades. É importantíssimo para nós trazermos a imagem de Jesus, trazermos a figura de Jesus, trazermos a presença de Jesus para o mundo real, para que ele possa colocar-se como de fato é nosso modelo e guia. Mas para ele ser o nosso modelo e guia verdadeiro, real, que nos permite aprender com a sua trajetória, nós precisamos tirar essa imagem mitológica, artificial da figura de Jesus. Reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua superioridade moral, a sua superioridade intelectual, mas trazê-lo para o nosso dia a dia. Colocá-lo no seu tempo e espaço físico de existência. E nesse espaço físico de existência, compreendermos as limitações, as dificuldades, as agruras pelas quais ele passou, de forma objetiva e verdadeira. De maneira que, ao olharmos a sua trajetória, ao olharmos os seus exemplos, nós sejamos capazes de fazer uma reflexão sobre ações possíveis no mundo. Não é fora do mundo. Por que a benfeitora Joana nos traz essa ideia desse Jesus real na obra, à luz do que ela vai chamar da psicologia profunda? Porque quando a gente coloca Jesus numa dimensão mística, crística pura e simples, nós nos afastamos dele como possibilidade de seguir o seu exemplo. Ele é o nosso guia nessa visão mística, crística, mas ele é difícil de ser seguido como exemplo porque está muito distante de nós. A proposta da benfeitora é nós trazermos essa vivência desse Jesus real para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. E quando ele propunha o silêncio, quando ele propunha o sigilo, ele o propunha para evitar que ele fosse vítima de aproveitadores, de pessoas que estão apenas querendo ali determinadas vantagens. Então, quando a gente pensa na figura real, capaz de curar, capaz de socorrer, capaz de amparar, e capaz de nos socorrer, capaz de nos amparar, nós precisamos trazer isso para uma dimensão da possibilidade real de intervenção e da possibilidade real de nós produzirmos em nossas vidas essas transformações necessárias. Esse aspecto é importantíssimo, porque o Jesus real, ele nos convida a aplicarmos no nosso cotidiano as lições de vida eterna que estão prescritas no Evangelho. Nós trazermos para as nossas possibilidades de intervenção no mundo as lições de vida eterna que estão na tradição dos Evangelhos. Nós, ao colocarmos lado a lado as nossas possibilidades, as nossas oportunidades, nós sermos capazes de juntarmos esses elementos e trazermos para o cotidiano. Na prática nossa do Evangelho no Lar,
nos estudos que fazemos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, de outras obras que estejamos estudando nas nossas casas espíritas, ou mesmo nos dias do nosso Evangelho do Lar, essas mensagens precisam ser convertidas em referenciais de ação, em referenciais de intervenção, em práticas do cotidiano, aliadas a essa fé crescente que nós vamos desenvolvendo ao nos aproximarmos dessa vivência do Evangelho de Jesus. Porque a proposta da repetição, do estudo, da reflexão, é para que esses elementos vão sendo fixados progressivamente no nosso subconsciente, para que eles possam aflorar na nossa vida à medida que nós necessitamos dessa ação, à medida que os desafios se colocam no nosso caminho, à medida que as dores, que as dificuldades, que os problemas aparecem diante de nós. E essa figura real de Jesus, ela nos permite, psicologicamente, estabelecer como possível adotar esses comportamentos de mudança. Sai de uma questão mística, sai de uma questão de, mas era porque era Jesus, mas porque Jesus tinha isso, porque Jesus tinha aquilo, e traz para nós a noção do reino de Deus que está dentro de nós, assim como está dentro de Jesus. Ora, se ele mesmo vai nos dizer, se quiserdes, pode fazer tudo o que eu fiz e até mais, qual é o condicionante? É a fé. Nós aí fazemos uma conexão da parábola, da passagem da cura do leproso, quando ele chega para o mestre e diz, se quiserdes, podes curar-me. Ora, ele carrega em si, ele, o doente, carrega em si a confiança na capacidade daquele ser de ajudá-lo. Nós precisamos refletir sobre isso, amigos e amigas. Nessa tarde, pensem, o mestre está prenhe de possibilidade de nos ajudar e socorrer. Mas é indispensável que nós tenhamos essa atitude de confiança, essa atitude de identificação dessa possibilidade, para que a gente possa clamar pelo socorro, não para o éter, não para o nada, não para o vazio, para que a gente possa perceber e solidificar esse nosso olhar nesse Jesus real, capaz de promover essas transformações necessárias em nossas vidas, desde que nós compreendamos que é necessária uma ação nossa. Se nós ficarmos sentados, parados, imaginando que ao ficarmos nessa condição, essa transformação vai ocorrer, não, Nanina, não. A transformação vai ocorrer na medida em que nós a procuremos, na medida em que nós façamos esse movimento duplo, que é o movimento, primeiro, de ter essa confiança na possibilidade da transformação, que pode ser aqui sinônimo de cura, dessa transformação, mas ao mesmo tempo sermos capazes de identificar esse ser que pode operar essa transformação em nossas vidas. E essa transformação não é mística, não é mágica, não é sobrenatural. Ela é consequência de um desejo que se opera no plano espiritual em direção à nossa necessidade no plano material. Essa é uma compreensão necessária para que a gente possa perceber a força do Cristo, a força de Jesus, não de forma mágica e sobrenatural, mas de forma objetiva e real de promover as transformações em nossas vidas. Desde que essa fé que cada um de nós é portador, que Deus colocou dentro de nós desde a criação, que compõe um dos atributos essenciais de cada um de nós como espírito, ela esteja consciente e confiante nessa capacidade. Mas há um outro aspecto que também precisamos colocar aqui nessa tarde, nesse nosso encontro, que é a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita. O sigilo, o cuidado, nós termos a atenção, nós temos essa preservação
para que nós não passemos a compartilhar fantasias para as outras pessoas. Porque também, quando Jesus curava, ele não curou a todos, ele curou aqueles que estavam em condições psicológicas, sociais, de serem curados. Nós precisamos pensar, ao falarmos dessa questão do sigilo, da modéstia, do cuidado, de que nas nossas casas, na nossa ação, nessas transformações que ocorrem em nossas vidas, nós não precisamos sair por aí gritando, falando, contando, espalhando aos quatro ventos. Não, nós temos que manter uma atitude de serenidade. Nós temos que manter uma atitude de cuidado. A proposta do Jesus real é uma proposta da transformação para alcançarmos a plenitude. Não é essa propagação, não é, venha para cá, porque você vai ser curado também, venha para cá, porque isso vai acontecer com você. Não. É um grande hospital de almas? Sim, mas nós precisamos ter claro que a espiritualidade não sai por aí curando à torto e à direito, porque sabe que curar corpos não transforma vidas. Curar corpos pode ser uma libertação de alguém que vai cometer um monte de besteira aí pela frente. Nós precisamos ter essa consciência, ter essa clareza em relação à mensagem do Mestre. Quando nós somos concitados a refletir em torno da parábola, nós vemos que ela se divide nessas três partes. A primeira parte, que é o desejo do sujeito de ser curado. A segunda parte, que é o silêncio em torno da cura ocorrida. E a terceira parte, que é a homenagem, o cumprimento das regras sociais previstas no Levítico, na lei da época, que exigiam que se fosse ao templo prestar as honrarias, prestar o cumprimento das regras estabelecidas para cada caso de cura ou de transformação ocorrida. Essas três partes, trazidas para o nosso século XXI, elas nos convidam a essa reflexão sobre a importância de sermos modestos ao falarmos das transformações que ocorrem em nossas vidas. Porque essa transformação, muito mais do que expressa na forma de palavras, ela precisa ser expressa na forma de atitudes, de comportamentos, de mudanças nas nossas vidas. Eu fui na casa de Sheila, eu fui no Centro Espírita X, eu fui no Centro Espírita Y e fui curado da doença ou do problema, da dificuldade. Eu tomei um passe e melhorou a minha psicosfera. Eu participei de um acolhimento fraterno e melhorou meu astral, melhorou minha reflexão. E como é que isso mudou sua vida? Como é que isso impactou a sua relação com os outros seres humanos? De que maneira essa transformação que ocorreu dentro de você se exterioriza na sua relação com o próximo, na sua relação com os familiares, na sua relação com os amigos, na sua relação de trabalho? O quanto você tem buscado colocar, a partir dessa sua experiência com o divino, a partir dessa sua experiência com essa fé que remove montanhas, que brotou de você e te trouxe até a casa espírita na busca do socorro, onde esse socorro chegou até você e a cura, ainda que momentânea, ainda que não completa como a gente imaginava, né? Porque a gente gostaria de fato era que a cura fosse 100%, mas quando ela não acontece 100%, mas ela vem na forma de alívio, ela vem na forma de lenitivo, ela vem na forma de bálsamo que nos ajuda a enfrentar a dificuldade. O quanto disso a gente transforma na nossa mudança? Numa atitude mais terna, numa atitude mais afável, numa atitude mais solidária com as outras pessoas. Porque é esse elemento de fundo que precisa surgir, que precisa emergir desse processo de cura, desse processo de transformação. Por isso a prescrição de não contar para ninguém. Porque não é falar da cura, é essa cura ter sentido, ter significado, ter relevância. Ela demonstrar uma possibilidade que a vida está nos ofertando.
Quantas vezes nós passamos, ou pessoas próximas a nós passam por experiência de quase morte, situações de coma, situações de doença, situações de extremas, doenças que aparentemente poderiam levar ao óbito e que, graças à intervenção espiritual, nós temos uma oportunidade de permanecermos aqui na encarnação. Quantas pessoas, após passarem por situações extremas, um infarto, um AVC, um câncer, um outro problema qualquer, um acidente, depois da convalescência, colocam em suas vidas essa nova oportunidade, incluem no seu relacionamento com os outros essa nova possibilidade, essa nova oportunidade que a vida, que a existência presente está lhe dando de reconstruir pontes. Porque a cura pela cura não teria grandes sentidos, não teria grandes relevâncias. Então, quando a gente pensa nas três partes das parábolas, e aí nós vamos para a terceira, que vai nos falar de ir ao templo prestar as homenagens. Se nós estamos gratos ao divino, se nós estamos gratos à força de Jesus que operou essa mudança em nossas vidas, de que maneira nós estamos devolvendo à sociedade esse benefício que nós recebemos? De que maneira nós estamos pagando o nosso tributo? E aí a gente faz a transposição temporal no tempo de Jesus, no templo também, no tempo e no templo. Nós temos a prescrição do Levítico, que envolve lá as oferendas, que envolve lá os trabalhos, que envolvem lá os compromissos que deveriam ser executados dentro do templo. Mas trazendo para o nosso tempo atual, o tempo, senão fica o trocadilho, né? Tempo, templo, isso acaba criando uma confusão na mente da gente. Então, trazendo para o nosso tempo atual, essa necessidade dessa devolutiva do benefício alcançado. E reconhecendo que nós somos um templo divino, que exteriorizamos no ambiente social. Qual é a devolutiva em piedade, em caridade, em beneficência, em socorro ao semelhante nós estamos adotando a partir dessa transformação que essa força crística provoca dentro de nós? O quanto nós estamos nos movimentando na direção de carregarmos a nossa cruz com leveza, com suavidade, silenciando as dores, silenciando os benefícios, mas exteriorizando os resultados disso na forma de uma intervenção positiva na nossa vida e na vida de outras pessoas. Ai, meus Piau, mas eu posso fazer muito pouco. No pouco que você pode fazer, ao muito da sua entrega como apóstolo do Cristo. Cada um de nós tem a possibilidade de trazer esse Jesus real para a nossa vida, de colocarmos a serviço desse Jesus real a partir da experiência individual que cada um de nós vai ter nesse processo de contato com o socorro divino. Quando foi que você, meu amigo, minha amiga da casa de Sheila, repetiu mentalmente essa frase? Senhor, se quiserdes, podes curar-me. Quantas vezes você já repetiu essa frase? Quantas vezes você já falou assim, Senhor, eu sei do seu poder, da sua força, eu sei que se tu quiser, tu que está aqui do meu lado, que é o meu irmão maior, pode me socorrer e me amparar nessa minha dificuldade. Se quiser, podes me purificar. E a gente sente essa força, a gente sente essa transformação, a gente sente o impacto dessa força superior em nossas vidas. E aí, ao sentirmos esse impacto, nós percebemos a mudança interior provocada por essa ação divina em nossas vidas. E aí, como é que a gente devolve ao mundo? Como é que a gente paga esse tributo por esse benefício alcançado?
Muita gente sai por aí falando, contando, repetindo, historiando. A proposta é silenciarmos o benefício recebido, ocultarmos as melhorias que foram alcançadas, as mudanças que foram operadas em nossas vidas, mas extravasarmos esses resultados na forma de uma ação objetiva em benefício do próximo. Um sacrifício pessoal para uma ajuda real, em silêncio. Não precisa contar para ninguém. Ah, eu estava com a doença X e frequentei Sheila, frequentei tal lugar, e isso, minha vida mudou, vocês precisam ir para lá porque lá vai ter mudança. Não. A minha vida mudou e eu agora dedico uma parte da minha vida a ajudar os outros, para que eles possam ser ajudados como eu fui. Porque, percebam, Jesus real, ele não saiu curando as pessoas para que elas pudessem aceitar e acolher a força divina em suas vidas. Não, ele viveu. Ele atravessou dificuldades, ele passou por desertos, ele enfrentou tempestades, ele enfrentou a calúnia, a maledicência, ele enfrentou a traição dos seus próprios companheiros com serenidade, com amorosidade, com confiança irrestrita em Deus, consciente da necessidade daquele processo de transformação interior que ele mesmo estava sendo beneficiado, para que os outros também percebessem que era possível viver dessa maneira. Cada um de nós, meus amigos, minhas amigas, somos convidados a esse esforço, a essa percepção dessa força divina que está em nós, que opera em nós, mas que também opera através de nós. Cada vez que a gente doa 1 quilo de alimento, cada vez que a gente sorri, cada vez que a gente é mais terno, cada vez que a gente segue aquelas noções de afabilidade, da doçura, ainda que seja difícil, eu sei. O sangue sobe para a nossa cabeça, o sangue ferve, a gente fica chateado, a gente fica nervoso, a gente fica agoniado, a gente fica meio triste. A gente acha que a humanidade não tem jeito. A gente fica frustrado com os problemas, com as dificuldades que aparecem. É como dizia minha avó, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Né? Não sei se isso acontece com vocês. Você fala assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo tudo direitinho e só tem infortúnio na minha frente. Aí a gente recorre a Jesus, quando ele diz, a sua cruz não é mais pesada do que a minha. O meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Carrega a sua cruz. Compreende que esse é um mundo de provas e expiações, mas tem bom ânimo, coloca um sorriso nessa face. Sai desse lugar, sai desse marasmo. Olha para você mesmo diante do espelho e diz assim, esse é um novo dia pleno de oportunidades, essa é uma nova tarde. Eu, quando encerrar essa palestra aqui, nessa tarde, nesse primeiro dia de dezembro, eu vou olhar para mim mesmo, vou orar e vou dizer, Senhor, se quiseres, pode purificar-me, e vou confiar nessa palavra, nessa mensagem. Mas não vou sair por aí dizendo, olha, depois que eu fiz isso, que eu tomei um passo, que eu fiz assim, que eu meditei, agora venha para cá, venha fazer isso. Não. Pague o seu tributo na forma do socorro, na forma da piedade, na forma do controle do mau humor, na forma da ternura diante das imperfeições das outras pessoas. Seja mais condescendente com os erros alheios. Por quê? Para que a misericórdia divina atue sobre nós. O Pai Celestial nos reconhece como imperfeitos, como falhos, mas com a potencialidade desse crescimento e dessa transformação. E se a gente falhar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ele vai estar ali para nos socorrer. Assim como a parábola que nos propõe perdoar não apenas 7, mas 7 vezes 7. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que as transformações, que o bem que vem acontecendo para cada um de nós, que temos a oportunidade de conhecer a mensagem de Jesus,
que temos a oportunidade de conhecer a mensagem da espiritualidade maior, nós somos convidados a esse processo de transformação, a essa devolutiva à vida, na forma de auxílio ao semelhante, na forma de amparo aos necessitados, na forma de mudança de nossos comportamentos para que as pessoas vejam que os cristãos são pessoas que ajudam, que socorrem, que amparam, mas que não saem falando por aí dos benefícios que receberam. Apenas extravasam essa amorosidade pelo próximo a partir da sua experiência singular de contato com o divino. Que nessa tarde, cada um de nós possa reforçar essa confiança irrestrita em Deus, que nos orienta através de Jesus, e sermos aqueles que são reconhecidos por muitos se amarem, que entendem que as dores momentâneas do presente são sinais de oportunidade de transformação e de melhoria que cada um de nós carrega. E à medida que essa experiência crística se fortalece dentro de nós, que sejamos capazes de devolver ao próximo, de devolver à sociedade, na forma de uma mudança de comportamento, de um socorro aos necessitados, de um amparo àqueles que mais sofrem. E que nessa tarde, nessa casa de Sheila, amparados por essa benfeitora espiritual, nós possamos então renovar a nossa força na transformação necessária do planeta, que vem a partir da nossa ação consciente e persistente no bem. Muita paz, um grande beijo, muito obrigado pelo convite de estar aqui abrindo essas doutrinárias do mês de dezembro e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.